Muito bom dia, irmãos, irmãs. Nesta manhã de domingo, nós estamos cumprimentando vocês com a doce paz do Senhor Jesus, desejando que você esteja aí com seu coração aberto para receber um novo estudo bíblico. Claro que você não vai se prender apenas a esses poucos minutos que a gente fica juntos aqui neste vídeo, mas eu desejo que você seja estimulado a pesquisar, a estudar mais, a refletir mais nos textos que estamos trazendo. Nosso tema geral é pessoas como nós. Nós estamos contemplando personagens do Antigo Testamento que até hoje falam conosco. E nossa lição de hoje é a lição número 3. Sara, a mãe das mulheres crentes. Primeira mulher a ser mencionada nessa série de estudos bíblicos. Nós já vimos dois personagens do Antigo Testamento. Enoque, que foi a lição número 1, o homem que andava com Deus, e Noé, o proclamador da justiça. Então, nós vamos aprender muito com esses personagens que estão tão distantes de nós no tempo, na cultura, nos costumes, mas que ainda hoje falam aos nossos corações. E os textos bíblicos nos quais nós vamos nos basear hoje para refletirmos sobre a vida de Sara se encontram em Gênesis, capítulo 18, de 11 a 15, em Hebreus 11, e na primeira carta de Pedro, capítulo 3, de 1 a 6. Daqui a pouquinho nós vamos ler esses textos junto com vocês, mas antes nós vamos pedir a direção de Deus para o nosso estudo. Vamos lá, vamos orar? Pai de amor e bondade, misericórdia. Neste momento nós agradecemos por aqueles que estão junto conosco, refletindo na Tua palavra através desse vídeo. Que a história de Sara, que a vida de Sara, Tua serva, possa falar conosco aquilo que o Senhor quer nos mostrar. Seja homem, seja mulher, possamos aprender com ela como ser fiel ao Senhor. Por isso, ó Deus, nos fala nesse momento. Usa-me, Senhor, como instrumento do Teu querer, da Tua vontade, da transmissão da Tua palavra neste momento. Abençoe cada um, cada uma que separou esse tempinho para refletir na palavra do Senhor. Toda a honra e toda a glória sejam dadas ao Senhor. Muito obrigado, Deus, pela Tua bondade e a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Eu quero desde já aproveitar para agradecer a você que tem sido esse grande apoiador, essa grande apoiadora dos nossos estudos bíblicos através do YouTube. Nós cremos que Deus leva esta palavra para muito mais longe, para muito mais pessoas, através deste método de nós transmitirmos a sua palavra. É claro que nada substitui o presencial, nada substitui o cara a cara, o tete a tete, para a gente poder se contemplar, se falar, ouvir e responder. E isso não anula nenhum dos outros métodos de estudo e transmissão da palavra. Mas eu louvo a Deus por essa tecnologia que nos permite falarmos a irmãos que estão muito distantes de nós, a pessoas que nem nos conhecem, E eu gostaria muito que você continuasse nos incentivando através do seu like, do seu compartilhamento, da sua divulgação dos vídeos de estudo da Palavra de Deus. Faço isso aqui por prazer, por amor à palavra e reconheço que Deus tem me dado muita gratificação no meu coração por conta deste trabalho. E eu quero que Deus se digne a abençoar mais e mais pessoas que estão conosco na divulgação da Palavra de Deus. Então, eu gostaria que nós hoje nos concentrássemos no nosso tema, Sara, a mãe das mulheres crentes.
Que título audacioso, hein? Por que será que o autor separou este título para esta lição? E nós vamos estar vendo agora. Te convido a ler, então, os textos básicos através da nova versão Almeida atualizada. Em Gênesis 18, 11 e 15, é o primeiro texto que nós vamos ler e vai servir de base para as nossas reflexões. Vamos lá? Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Por isso Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Então o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu, dizendo: será verdade que darei ainda à luz sendo velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a você, e Sara terá um filho. Então Sara teve medo e negou, dizendo: eu não ri. Ele, porém, disse: não é verdade, é certo que você riu. Esse é uma parte dessa linda história desta personagem, Sara, a esposa de Abraão, num momento maravilhoso da vida deles, que é porque nós vamos estar recordando a história deles resumidamente. O outro texto bíblico está em 1 Pedro 3, de 1 a 6, e diz assim: igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas, cada uma a seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio da conduta da sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no ser interior, uma beleza permanente, de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita a seu próprio marido. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando bem e não temendo perturbação alguma. É um texto muito desafiador que também, nós vamos estar conversando sobre ele, e dele foi retirado, então, como nós vimos aqui do versículo 6, o título da nossa lição de hoje: Sara, a mãe das mulheres crentes. O versículo básico, o versículo-chave, tem tantos que poderiam ser este versículo, mas nós fomos lá para o Novo Testamento, em Hebreus 11, 11, naquela maravilhosa galeria dos heróis da fé, e onde fala a respeito da própria Sara, o autor, Pela fé também, a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu o poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Que Deus nos abençoe nesse pequeno espaço de tempo que nós vamos refletir a respeito da sua palavra. Amém. Com esta meditação, nós temos uma grande expectativa para aqueles que estão partilhando conosco deste vídeo. Nós desejamos que você seja capaz de entender a história de Sara, sobretudo os componentes miraculosos da sua vida, compreender que mesmo pessoas exemplares têm seus momentos de fraqueza. Também seja capaz de acreditar nas promessas de Deus, ainda que pareçam impossíveis. Esperar em Deus, ainda que as forças estejam escassas. E confiar que Deus nos assiste em nossas fraquezas. E que também você seja capaz de agir depois dessa lição. Procurar andar com Deus, respeitar o seu cônjuge, dedicar-se mais à sua família. Olha, que Deus te abençoe para que você consiga alcançar esses nossos objetivos com esta reflexão que vamos ter nesta manhã. Em Lucas 1:37, há um versículo que diz o seguinte: porque para Deus não haverá
impossíveis em todas as suas promessas. Esse versículo seria um excelente versículo-chave também, né? Porque ele está perfeitamente casado com o versículo de Hebreus 11:11, né? Que Sara recebeu poder para ser mãe, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa, né? E para Deus não haverá impossíveis. Então, queridos, a lição que vai nos desafiar a crer mais e mais nesse Deus que é o nosso Deus, o mesmo Deus de Abraão e Sara, é o nosso Deus na atualidade. Eu creio que as verdades dessa palavra, que para Deus não há impossíveis, animaram a Sara e o seu esposo Abraão a conservarem a esperança de que por eles Deus haveria de dar uma posteridade numerosa como as estrelas do céu. As verdades e promessas de Deus são imutáveis, como imutável é a sua pessoa. Pelo seu poder, lá na frente, né, milhares de anos à frente, uma virgem vai conceber e dar à luz ao Filho de Deus, né, a Jesus, nosso Salvador, mas também vai fazer com que Sara, já com seu corpo envelhecido, né, tivesse no seu útero Isaque, o herdeiro da promessa. Nós vamos encontrar milagre semelhante lá com a mãe de João Batista, né? A Isabel também já havia passado há muito da menopausa quando ela também terá um filho chamado João Batista. Essas fecundações miraculosas fazem parte da história da salvação e cabe a nós, pela fé, reconhecê-las e crer nelas. E a Bíblia chama Sara de mãe das mulheres crentes, lá em 1 Pedro, como nós lemos, não porque ela fosse uma mulher perfeita, superdotada, que nunca errou, nunca teve falhas na sua vida. Ao ler a história de Sara, nós vamos ver que ela é uma pessoa como nós, né? Uma mulher como nós, que vai falhar, que vai tomar decisões precipitadas, que vai errar, né? E assim como Elias, ela era sujeita aos sentimentos humanos, porque era um ser humano, assim como nós. É muito legal que quando a palavra de Deus biografa os seus heróis, eles não são apresentados como seres que possuem extra poderes, como super-heróis da TV, do cinema, né? E que nunca erram. Não, pelo contrário. A Bíblia nos diz que nós podemos seguir o exemplo delas, porque nos deixaram um exemplo de humildade e dependência de Deus, né? Da sua fraqueza pessoal, eles tiraram força, como Hebreus 11:34 menciona. Então, muitas vezes, nós decepcionamos com as pessoas porque nós esperamos delas perfeição. Não existe ser humano perfeito. O único perfeito que passou por aqui foi o Senhor Jesus Cristo, que é e continua sendo e sempre será a perfeição em pessoa. Mas todos os demais seres humanos estão aí vivendo nessa terra com suas limitações, e os crentes em Cristo, eles estão vivenciando um processo de santificação ou de aperfeiçoamento, né, na sua vida terrena. Não que já o tenha alcançado, né, mas estamos em busca, nós estamos vivendo para que nós sejamos a cada dia mais aperfeiçoados e alcancemos, como diz o salmista, um coração sábio. Nesta lição, amados, nós queremos enfocar 3 verdades sobre a vida de Sara que vão servir de exemplo para nós hoje. Quem conhece a história de Sara, quem não conhece, vale a pena pesquisar lá no livro de Gênesis a história de Sara, porque Sara sai junto com seu esposo Abraão, e nesse tempo o nome deles ainda era diferente. Seu esposo se chamava Abrão e ela se chamava Sarai. Mais à frente que Deus vai mudar o nome deles dois. Eles saem já idosos, deixam toda a comunidade que eles viviam, a sua parentela, e seguem o desafio que Deus fez a eles de ir para uma terra que eles não conheciam, nem sequer sabiam onde ficava, e que lá chegando Deus daria essa terra a eles e aos seus numerosos descendentes. Então esse casal sai, já levando o pai de Abraão, Terã, um sobrinho, né, que havia perdido o pai, Ló,
e ali eles vão caminhando, seguindo ali a orientação de Deus até chegar à terra de Canaã, né? E ali a vida deles continua com o passar dos anos sem que essa promessa se cumpra. E eles começam a ficar impacientes, né? Esperando que se cumpra a promessa, mas o tempo passando e eles já idosos, até que o Senhor aparece a Abraão e confirma essa promessa de que ele e ela serão pais de numerosa nação. Mas Sara, com a sua impaciência, comete, né, o seu primeiro deslize, né? Ela precipita a história, ela dá uma ajudazinha a Deus como se fosse necessário, né? Entregando sua serva Agar para que Abraão tivesse um filho com ela. Nada errado nessa atitude, aos nossos olhos agora é muito estranho, mas segundo as leis da Mesopotâmia, onde eles viviam, isso era permitido, era legal, né? Que se o casal não tivesse filhos, uma escrava da casa gerasse um filho que seria como filho para seus donos. Então, eles estão seguindo simplesmente as leis de onde eles moravam, né? Isso não era imoral, isso não era indecente, isso não era ilegal, né? Ela estava fazendo algo comum ao povo dela. E aqui nesse primeiro passo é que nós vamos ver a primeira lição. Sara demonstrou vulnerabilidade. Então, quando o anjo, o representante do Senhor conversa com Abraão e diz a Abraão que ele será, reafirma, né, que ele será pai de uma numerosa nação, Sara, ali no escondidinho da sua tenda, ouve esta conversa e ri. Por que será, né, que Sara riu? Aqui, a Sara, segundo Gênesis 18, de 10 a 16, onde você vai ver esse trecho, ela foi tomada pela mesma descrença de Tomé, lá no Novo Testamento. Lembra? Quando anunciaram a Tomé que Jesus havia ressuscitado e esteve entre eles numa oportunidade que Tomé não estava, o Tomé também descreu do que eles estavam falando. Disse, se eu não tocar, se eu não ver, se eu não puser a minha mão, eu não creio. Então, a mensagem de Deus na sua visão de esposa, na de Sara, era impossível de cumprir-se, porque ela já não estava mais em idade de reprodução. Ela era já bem idosa, né? Já não tinha mais condição de gerar. Tal atitude demonstra fragilidade, aquela mesma fragilidade espiritual que muitas vezes nós temos quando não aceitamos as palavras de Deus e suas promessas, porque fogem da nossa razão e das experiências humanas. Não está dentro do racional. E nós descremos. Por isso que nos dias atuais quase nunca se vê, né, falar em grandes milagres, porque as pessoas são muito racionais, né? Ainda que as fantasias, as ficções tenham tomado proporções extremas, né, de imaginação, mas nós somos muito racionais e a nossa fé muitas vezes nos impede, né, de alcançarmos as promessas de Deus. E a nossa fé é tão pequena que demonstra a nossa vulnerabilidade. O riso de Sara, nós podemos ficar nos perguntando, né? Qual foi o motivo que levou Sara a rir, como eu perguntei aqui agora? Abraão também teve a mesma atitude, né? Ele também ficou assim, meio incrédulo. E isso é a reação natural do ser humano quando algo tão grandioso e tremendo é revelado a ele e algo que só Deus poderia fazer. Humanamente falando, não seria possível. Então, esse riso de né, seria mais ou menos assim que Sara deve ter reagido. E depois, a pessoa vai ser confrontada, aí ela nega como se fosse uma criança, né? Sara mentiu. Quando o representante do Senhor, né, o anjo do Senhor, vai confrontar Sara e diz, por que Sara riu? Aí ela fala, eu não ri. E ele afirma, riu sim, você riu. E a Bíblia nos ensina quanto à mentira, né, lá em Efésios 4:25, nós vemos que a mentira não tem nenhuma aprovação da parte do Senhor. Seja verdadeiro com os outros e com Deus. Deixa a mentira, fala somente a verdade. Assuma suas fraquezas, seus erros. Amém, queridos? E o segundo tópico que nós aprendemos com a vida de Sara
é que Sara esperou contra a esperança pela fé. Esperar contra a esperança? Como assim? A esperança, segundo o dicionário eletrônico Howise, é o sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. É uma expectativa, é uma espera, é um aguardo. Eu vou repetir essa frase. Sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Por isso que esse tópico 2 diz: Sara esperou contra a esperança pela fé. Ela não via a menor possibilidade disso acontecer, né? Nós queremos que Sara participou dessa bênção chamada esperança, como está escrito a respeito de Abraão. Abraão, esperando contra a esperança, creu. Nós cremos que ela também teve parte nisso, ela teve parte ativa nesse processo de fé como esposa de Abraão, né? Ela começou a juntar com seu esposo a sua força de fé e começaram a crer que, de fato, né, depois dessa afirmativa, né, do anjo do Senhor, ela teria o filho que o Senhor prometeu há tanto tempo. A esperança, essa esperança de fé, né, pela fé, ela é uma esperança que não enfraquece. Aqui está a força da esperança do crente. Ela não desvanece mesmo em situações adversas e desanimadoras. Como nós estamos precisando reencontrar ou redescobrir essa esperança viva que é descrita em 1 Pedro 1:3 e em Romanos 5:3 e 5. E eu quero ler para vocês na linguagem de hoje, 1 Pedro 1:3, está aqui na primeira carta de Pedro. Vou ler para vocês aqui. 1 Pedro 1:3 diz assim: Louvemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, o nosso coração está cheio de uma esperança viva. Que versículo mais maravilhoso. E em Romanos 5, de 3 a 5, a palavra do Senhor também, na versão da linguagem de hoje, nos diz o seguinte: Romanos 5, de 3 a 5, diz assim: agora que fomos aceitos por Deus, pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nesta graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus. E essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Então, essa esperança viva tem que haver no coração de todos os cristãos, recordando que Cristo morreu e ressuscitou por nós. Essa esperança, ela não leva em conta a impossibilidade humana, né? Como nós vimos aqui na situação de Sara, humanamente falando, não teria motivos para ela ter esperança. Então, no sentido humano, inexistiam as possibilidades. O corpo de Sara já estava amortecido para conceber com seus 90 anos. Há pouco tempo nós tivemos aí na mídia, na internet, notícias de uma mulher, eu creio que na Índia, deu à luz com 70 anos. Já é absurdo aos nossos olhos. E Sara já tinha 90. Era a oportunidade para o poder miraculoso do Senhor Deus operar. Quando as possibilidades humanas são inexistentes, milagres de Deus podem acontecer. Você já experimentou algum desses acontecimentos? Você teria algo para contar? Deixa aqui nos comentários para a gente, vai ser muito enriquecedor a sua resposta. O que pode dar força à esperança do crente, conforme descrito lá no nosso versículo-chave, Hebreus 11:11. E o terceiro tópico, né? Sara tornou-se padrão de esposa.
Queridos, nós pensamos que essas experiências trouxeram para Sara uma nova visão do seu papel de mulher, de esposa, de pessoa que faria parte de uma grande história. Nós estamos entendendo, pela observação da história de Sara e pela revelação do Novo Testamento, das referências a ela no Novo Testamento, lá em Hebreus e depois em Pedro, que Sara venceu suas fraquezas. Ela aceitou a repreensão do anjo, foi um canal de Deus para a perpetuidade de Israel, tudo pela fé, e tornou-se modelo para as esposas crentes. Olha, Sara era uma mulher proativa. A gente vê que ela tomava iniciativas na sua vida conjugal, mas que muitas vezes naquela situação a precipitação não foi bem-vinda, pelo contrário, até hoje, ali aquele povo colhe consequências dessa precipitação de Sara, a partir do momento que Agar deu à luz a um filho de Abraão, chamado Ismael, que é considerado o pai de todos os árabes, e até hoje há conflitos entre os irmãos, Ismael e Isaac, através dos seus descendentes. Então, na revelação daquela sua fraqueza, houve muita consequência desastrosa, mas nós cremos que, como ela vai ser citada lá no Novo Testamento, nos textos que nós dissemos, ela tenha vencido essas suas fraquezas, aceitado a sua falta de fé e começado a caminhar ali junto com seu esposo e se tornou uma esposa modelo para nós. Primeiro, pelo padrão de honestidade. Não há contradição quando a Bíblia expõe as falhas da Sara com a sua vida modelo, com a sua vida modelar. Todos nós sabemos que a perfeição do caráter, como eu disse ali atrás, é um processo contínuo e crescente na nossa vida através do Espírito Santo. Aquela serva de Deus cresceu tanto nesse aspecto que o Espírito lhe faz referência como a serva modelo. O atavio da honestidade foi usado por Sara e outras mulheres do passado. Na carta de Pedro, fala que nosso principal enfeite, ornamento, não deve ser as joias que a gente usa, o que elas usavam lá no passado, as pérolas no cabelo e coisas similares, Mas que devia ser o nosso eu, o nosso interior, o nosso caráter. E Sara deu exemplo disso. Admitiu, as suas falhas, foi honesta. O outro padrão foi o padrão de submissão. Aqui é um tema tremendamente desafiador para nós mulheres do século XXI. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, e da qual vós vos tornastes filha. Lembre-se aqui que submissão não é igual sinônimo de subserviência, mas respeito à autoridade do marido, conforme Efésios 5, 22, 23. Aqui uma palavra de esclarecimento a todos nós, homens e mulheres. A Bíblia fala na submissão da mulher ao marido, mas também fala na submissão de uns aos outros. Isto é, o respeito cabe em todos os relacionamentos. Homem, mulher, irmão, irmã, filho, pai, Nós precisamos ter esse respeito, esse reconhecimento que todos nós somos servos do Senhor e muitas vezes Deus vai nos usar de maneira até diferenciada do nosso papel, como por exemplo, um papel de marido, Muitas vezes ele vai ser pastor da sua família, ele vai ser o sacerdote, e ele é de fato, e outras vezes um dos filhos pode ensinar-lhe uma verdade que Deus vai usar este filho ou até mesmo esta criança para falar com ele. Então, se há respeito nas relações, e esse respeito é uma via de mão dupla, essa submissão, na verdade, é o reconhecimento de que Deus pode usar qualquer um de nós para falar aos nossos corações e fazer de nossas vidas sal e luz no mundo. Então, a serva de Deus, quando ela é submissa ao seu esposo, quando ela reconhece o papel de autoridade que ele tem na família, ela também é reconhecida pelo próprio Deus, honrada pelo próprio Deus, E essa mulher é exaltada dentro da sua família e no seu papel de esposa.
né? Ela está seguindo o exemplo de Sara, a qual se tornou mãe no exemplo, né? Vamos fazer aí uma avaliação das nossas relações, especialmente, né, para as esposas com seus maridos, né, para com os filhos de seus pais e toda a relação de autoridade que nós vivenciamos em nossa sociedade. Muito bem, queridos, que vida maravilhosa, quantos exemplos nós podemos tirar da vida de Sara. Sara é uma mulher que não escondeu a sua vulnerabilidade. Sara esperou contra a esperança pela fé. E Sara tornou-se padrão de esposa. Olha que coisa maravilhosa. Então, caminhando aqui para as nossas considerações finais, né, nós queremos dizer que Deus quer realizar o milagre da vida e da transformação de caráter, mas precisa de instrumentos humanos como eu e você para que isso se torne possível. Devemos nos submeter ao Senhor e não levar em consideração nossas impossibilidades humanas ou o nosso ser já amortecido de esperança. Devemos confiar em que para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Isso é um exercício diário da nossa fé. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós devemos esperar em Deus, principalmente se eu estou dentro da sua vontade. Deus quer que eu seja um canal de bênção para comunicar vida espiritual para os outros. E vou te deixar um desafio aqui para você refletir durante esta semana. Quais as transformações de caráter os crentes modernos precisam enfrentar para serem melhores à luz do que foi estudado na vida de Sara? Isso é uma coisa muito pessoal, né? Nós temos que olhar para nós mesmos, não apontarmos outras pessoas, o nosso cônjuge, o nosso filho, o nosso amigo, a nossa esposa, não. É nós, avaliando a nossa vida, quais são as transformações de caráter que eu preciso enfrentar para ser uma cristã melhor, como foi estudado na vida de Sara. Que essa lição possa ter falado ao seu coração, que a vida de Sara tenha recebido uma nova luz aí nesses momentos que nós passamos juntos estudando e que prepare o seu coração para novos estudos que virão através de novos personagens do Antigo Testamento. Eu te desejo uma semana abençoada e que Deus esteja com você em tudo que você fizer. Em nome de Jesus. Amém.